Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Isadora Harvey. Ela é doutoranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. É mestra em ciência política pela Universidade de Brasília, a UNB, e bacharela em ciência política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Já atuou em organismos internacionais, agências públicas e organizações da sociedade civil, como o Sistema das Nações Unidas Brasil. Olá, Isadora. Olá, tudo bem, Viviane? É um prazer estar aqui com você, viu? É um prazer meu de reencontrá-la depois de um tempinho já, né? Então, Isadora, começando a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a influência familiar que você teve para escolher ciência política e, principalmente, a trabalhar sobre política e raça desde a sua graduação. Para quem não sabe, a monografia da Isadora já foi sobre o debate racial, a empreendedora negra, a influência do racismo nas decisões e estratégias de posicionamento profissional, orientação do professor Luiz Augusto Campos. Então, eu queria que você falasse dessa influência familiar, mas falasse também dessa influência de professores no início da sua trajetória. Perfeito. Antes de tudo, só para reforçar meu agradecimento, né, pelo convite e a disposição para bater esse papo, né, é muito interessante a gente poder ver o que tem por trás desses processos de escrita acadêmica, né? Então, a Tese da Minha Vida é um projeto muito interessante, para mim é um prazer poder estar fazendo parte dele. Obrigada. Bom, olha, eu confesso para você que antes de entrar no curso de ciência política, eu sequer sabia que ciência política existia, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes vão para a graduação, né? Partem para o espaço universitário já sabendo o que querem fazer, muitas vezes fazem um vestibular já super certos, né? Da carreira que querem desenvolver. E eu, na verdade, nem sabia que ciência política era uma área, né? Eu, na época, ainda era um pouco do começo do Enem, do sistema SISU, então ainda tinham várias dúvidas sobre como funcionava esse sistema, né? E aí eu tinha feito alguns vestibulares que eram individualizados, tipo da UFRJ, né? Mas por meio do SISU eu tive acesso a algumas outras universidades, como foi o caso da Unirio. E quando eu recebi a minha nota, né, eu pude ter acesso aos cursos que eu poderia acessar a partir da minha nota. E conversando com a minha família, eu compartilhei, né, com meu pai, com minha mãe. E meu pai, quando bateu o olho no curso chamado Ciência Política, ele, Ciência Política. E eu fiquei tipo, não sei nem o que é isso. Ele me explicou um pouco na época, né? Eu acho que sempre foi um desejo antigo dele poder ter tido uma experiência acadêmica com a ciência política, né? Na época, eu fui a terceira turma formada da Unirio no curso de graduação, né? Diferente de Brasília, da UNB, que sempre teve um curso de ciência política referenciado, né? E que tinha anos já de consolidação do curso. A Unirio não tinha nem professores formados na área da ciência política. Então, foi um curso que me aportou muito, mas meus professores e minhas professoras tinham outras formações, eram antropólogos, né? Tinham formação na área das ciências sociais, do direito, das relações internacionais. Então, para mim, assim, a ida para a ciência política foi uma visão muito embelezada pelos olhos do meu pai, né, que tinha aí um apreço pelo campo. E entrei, assim, então um pouco ainda assim, tá, vamos lá, parece ser legal, mas ainda não tenho certeza do que vai dar isso aqui, né? Então, a falta de professores formados na área foi uma coisa que durante muito tempo, não só para mim, mas para meus colegas também, foi uma causa muito grande de angústia do que fazer depois com esse diploma. Eu me lembro que, assim, perguntas constantes quando a gente estava em situações com um corpo docente era, tá, e a gente pode trabalhar com o quê depois que a gente se formar nesse curso? Né? Então, foi uma aposta, eu acho, da Unirio, né, dos professores, né, que
carregaram esse projeto, às vezes muito também sem ao certo saber o que responder, mas certos de que era um campo que tinha aí inúmeras possibilidades. E nesse percurso, eu acho que só fui pensar de fato no meu objeto de pesquisa bem quase já no final da graduação, quando o professor Luiz Augusto Campos entrou na Unirio, né, para dar aula. E eu me lembro assim que foi um alvoroço, né, entre os alunos, porque ele era a primeira pessoa que tinha uma formação no campo da ciência política. Então eu me lembro que assim a minha lembrança de estar com os meus amigos, minhas amigas, é de estar sempre comentando, não, mas vamos perguntar, porque ele vai saber assim, o que a gente vai fazer com esse diploma. Era uma referência já, né? Era uma super referência. E de sair da faculdade e às vezes, uma vez eu acho que a gente foi na Casa do Pão de Queijo com alguns alunos e alunas, e a primeira pergunta era tipo assim, tá, e aí o que você faz? Sabe? Tipo, o que a gente pode fazer? Então, qual é o caminho? Qual que é o caminho? Perfeito. Assim, então, a entrada do Luiz Augusto no CCJP, né, que é o Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio, que era onde estava localizado o curso de Ciência Política, para mim foi um divisor de águas, né, porque para além de ser uma pessoa que tinha formação na ciência política, também era uma pessoa que tinha um trânsito e uma formação com o debate racial, que unia esses dois desejos dentro de mim, né? De, claro, fazer alguma coisa com aquele diploma e trabalhar a questão racial, já que o meu pai é um militante do movimento negro do Rio de Janeiro, desde que eu me entendo por gente, né? Eu não consigo nem, vislumbrar quando que eu existi, ele não era um militante do movimento negro, né? Exceto quando ele estava ocupando cargos, né? Em que ele tinha, assim, todo esse cuidado de ter uma ação, de entender muito qual era o lugar dele, assim, então sempre foi uma coisa muito clara que ele colocou para mim. Mas, assim, foi a partir desse momento que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar a raça dentro da ciência política e que isso não necessariamente precisaria ter a ver com políticos, com politicagem, né? Com o governo, as estruturas de governo, né? Que era uma coisa que não me apetecia tanto, não era aquilo que eu tinha a vontade de estudar. Então, nessa época da graduação, eu comecei a trabalhar na Incubadora Afro-Brasileira, que é um projeto que na época tinha um patrocínio da Petrobras, que é uma organização não governamental que tinha o objetivo de trabalhar o empreendedorismo com viés étnico. Né? Era uma incubadora, assim como tem incubadoras dentro de universidades para negócios, mas era uma incubadora que não fazia parte de nenhuma universidade e foi a primeira incubadora com viés étnico voltada para essa população empreendedora, né, negra do Rio de Janeiro. E eu trabalhava na incubadora, então eu tinha acesso a esse campo, né, que eram as pessoas que estavam sendo beneficiadas por esse projeto. E a partir disso começou a se vislumbrar um pouco o meu objeto de estudo, que acabou sendo mulheres negras, empreendedoras, que tinham seus negócios empreendidos pela Incubadora Afro-Brasileira, que já estavam no mercado de trabalho informal há alguns anos, mas que tinham pelo menos tido uma trajetória no mercado de trabalho formal. E o objetivo era entender o que fez essas mulheres largarem toda a estabilidade, a suposta estabilidade financeira que o mercado de trabalho formal traz, né, com FGTS, carteira assinada, né, você tem toda uma série de direitos que você pode recorrer. O que faz uma pessoa abrir mão, né, dessa certa estabilidade para fazer um negócio por conta própria, né? E no movimento de ter que buscar a informação de como faz o negócio. Então, a incubadora agia muito no sentido de formular plano de negócios, né? Então, uma coisa bem básica, assim, do empreendimento. E foi muito interessante ter essa perspectiva racial, de um lado, do meu pai, com quem eu trabalhava na incubadora, né? Conta para todo mundo qual é o nome do seu pai, que deve estar um tanto de gente curioso. O meu pai se chama Giovanni Harvey,
E ele, atuou enfim, na CEPIR. atuou na CEPI, atuou em várias instâncias de governo municipal, estadual, federal, né? Teve uma trajetória também no governo do estado do Rio de Janeiro, no governo Benedita. Enfim, é uma pessoa que para mim, é uma grande referência profissional, e é uma pessoa que me ensina muito sobre como o meu objetivo na academia não é retroalimentar a academia, é pegar o meu conhecimento acadêmico e poder transformar ele no mundo real das pessoas, assim, sabe? Provocar transformações sociais que sejam palpáveis para as pessoas. Então, o meu pai, ele começou 4 faculdades, não terminou nenhuma, né? Principalmente porque ficou muito desiludido com a academia, então ele começou, né, e se envolveu em DCE, em movimento estudantil, e vivia aquela frustração da academia não ser o que ele esperava, né, o espaço que ele esperava de discussão e de intelectualidade. Então, foi uma pessoa que começou às 4, largou às 4, então não tem uma formação de ensino superior, e ainda assim é uma pessoa que não só para mim, como para muitas outras, é uma referência e conseguiu profissionalmente alcançar muitos espaços de prestígio, né? Inclusive esse período, em 2 períodos que ele teve na CEPI, né, da Presidência da República, em diferentes funções. A CEPIR, a gente já falou dela em outro episódio, é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que a gente teve desde o governo Lula até o governo Dilma. Só para sintonizar as pessoas. Perfeito. O meu pai teve em 2 gestões da CEPI, mas, assim, definitivamente, eu acho que eu também tinha uma idade mais elevada a ponto de compreender melhor a situação social em que o país vivia, né? Mas o período em que ele teve na gestão da Luísa Bairros, da ministra Luísa Bairros, né? Que é uma referência que deixou muitas saudades e que até hoje, né? Não só para o pensamento acadêmico feminista negro, mas também em termos de força motora, de militância, né? De vida, de ideais, Sim. enfim, o período que meu pai teve junto com Luísa, sendo secretário executivo dela, na CEPI, foi, assim, um período que, diria que para ele, arriscaria dizer que também para ele, mas para mim foi muito transformador, né? Porque me permitiu, inclusive, ter acesso a algumas conversas com ela de bar, sabe? Né? Onde tinha essa coisa despojada de você estar falando sobre aquilo que é o cotidiano da luta racializada com mais leveza, com brincadeira, né? Então, eu acho que essa dimensão da seriedade, mas da importância de você ter essas redes, de você manter a sua saúde mental, de você tentar conversar, brincar, né, beber, eu acho que isso sempre foi uma coisa muito importante. Eu acho que Luísa trouxe muito isso, inclusive profissionalmente, na dimensão do meu pai. Eles se encontravam muito na característica workaholic. Uhum. Mas acho que Luísa sempre puxava dele um lado mais leve, que me ensinou muito também, né? Sobre como que a gente pega tudo que a gente trabalha nesse espaço acadêmico e a gente transforma isso em coisas palpáveis, palatáveis, sempre levando em mente a população que a gente quer atingir, né? E aí, Isadora, só indo então dessa... Porque aí você já está falando de Brasília, né? Quando você Sim, já morava em Brasília fazendo mestrado na UNB, você emenda a graduação, Luiz Augusto Campos, que hoje é das referências no debate sobre raça no país, ele traz também um pouquinho da experiência que ele viveu na UNB, né? Ele é egresso do curso de Ciência Política da UNB, para você se interessar. Foi assim que você foi parar lá em Brasília? A gente foi contemporânea nesse momento, tá, gente? Por isso que eu falei que a gente tinha um tempinho que não se via. Mas eu queria que você falasse como que você foi parar lá na UNB, na ciência política,
e no fim das contas você acabou estudando a política hard. Foi assim? Foi. Quando eu estava terminando a graduação, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sentia que eu ainda não tinha encontrado, sabe? E conversando muito com o Luiz Augusto, que foi meu orientador, né, e com quem eu pude ajudar a desenvolver também pesquisas que ele estava tocando nesse campo de identificação racial de candidatos e candidatas. Então, veio um pouco daí também, né, o rumo, hoje, o que é a trilha da minha trajetória acadêmica, também vem um pouco de ter bebido dessas pesquisas que ele estava desenvolvendo enquanto eu era orientanda dele. E me lembro que no final, assim, chegando perto do final da graduação, a gente começou a conversar e ele falou: pô, mas você conhece, assim, a UNB, o Departamento de Ciência Política na UNB e tudo mais, começou a falar. Mencionou, né, o grupo de pesquisa Demodê em específico, e aquilo começou a me acender uma ideia, assim. Eu não sabia muito como seria uma trajetória acadêmica, eu ainda não tinha em mim essa sensação de que, na minha cabeça, seguir a trajetória acadêmica era virar professora universitária. Eu não tinha essa nitidez, né? Eu não tinha essa coisa, eu quero fazer isso, então eu ainda ficava um pouco sem saber se era isso que eu devia fazer ou não, mas era meio que eu não tinha muito, sabe assim, eu estava um pouco perdida. Então, eu resolvi, nessa época, o meu pai tinha ido para Brasília, né? Então, quando eu estava terminando a graduação, meu pai estava morando em Brasília por conta dessa ida para a CEPI. Então, existia um canal, né? Meu pai estava morando em Brasília, eu que antes nunca tinha cogitado a possibilidade nem de sair do Rio de Janeiro. De repente, parecia que tudo estava assim, caminhando em direção a Brasília. E aí, prestei o edital, foi o único edital de pós-graduação que eu concorri, né? Então, foi assim, tipo, é você, sabe? E fui, passei, entrei com um projeto que não foi o que eu acabei desenvolvendo, né? Que eu acho que Como também é uma a maioria das característica. pessoas? Exatamente. E fui para lá assim, com a meta na cabeça de que eu ia ser orientada pelo Luiz Felipe Miguel. Né, assim, eu fui com ele focada, sabe? Foi o que eu falei na minha entrevista, foi o que eu falei em todas as oportunidades. E eu me lembro que teve até uma vez, assim, que ele, brincando, né, falou: poxa, mas eu já tenho tantos orientandos e orientandas, será que você não quer encontrar um outro orientador? Aí eu falei: Luiz, desculpa, você está preso a mim, porque você e eu, isso vai acontecer. E eu estava assim, super Miguel é uma outra certa. referência da ciência política brasileira. Super. E assim, do campo da representação política, né? Que era para onde eu comecei a caminhar aí, muito bebendo aí, inicialmente, dessas pesquisas que o Luiz Augusto estava conduzindo lá, enquanto eu era orientanda dele. E Luiz Felipe, para mim, eu vislumbrava ele como a pessoa dentro do programa naquele momento que poderia acolher o meu projeto e que faria sentido para mim e que faria sentido para o que ele pesquisava. Desculpa. Então, o que aconteceu foi que me mudei para Brasília, passei no edital do mestrado, fui de mala e cuia para Brasília. As aulas começavam no dia 10 de março e o meu voo foi no dia 8 de março. E aí eu me lembro que eu recebi um SMS dizendo assim, de uma loja, assim, aleatória: hoje é um grande dia para você. Se sinta muito especial. E aí eu fiquei tipo, gente, mas como é que essa loja sabe que eu tô me mudando? E aí eu me toquei que era o Dia Internacional da Mulher e que a loja estava me mandando um SMS, assim, padrãozão, que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas eu me lembro que assim, que eu fiquei tipo, nossa, mas sabe, o universo tá vendo que eu tô transformando a minha vida. Então, foi bem bacana, assim, foi difícil a saída para Brasília, porque eu, de fato, nunca tinha imaginado sair do Rio de Janeiro. Eu cresci, eu nasci, eu cresci e eu vivia a vida inteira até então na mesma rua, no mesmo apartamento, né, que foi um apartamento que o meu avô paterno, quando veio de Sergipe para o Rio de Janeiro, tinha comprado na planta, né, então é o apartamento onde meu pai tinha crescido, onde eu cresci, onde hoje em dia minha irmã mais nova, né, cresce.
Então, nunca tinha imaginado sair do Rio de Janeiro. Tinha a sensação de que meus amigos iam me esquecer, sabe? Então, eu tinha um peso, assim, emocional de sair da cidade. E fui para Brasília, que é uma cidade bem diferente, né? Muito. Em vários aspectos. E não só na forma como ela está disposta, mas as relações sociais, né? Eu diria que eu morei, no final das contas, 6 anos em Brasília, mas eu diria que eu demorei 4 anos morando em Brasília para sentir que fazia sentido eu estar ali, sabe? Para sentir que eu tinha redes de amizade por geração espontânea, né? Porque eu tive durante muito tempo muitas redes de solidariedade, né? Assim, sem de forma alguma querer menosprezar, porque o IPOL me deu muitas amizades assim que eu carrego até hoje. Então foi muito importante, mas tinha uma coisa ali que parecia que tinha mais a ver com uma rede de solidariedade do que aquela coisa de você bater o santo com a pessoa, sabe? E não desgrudar mais. Então, isso me fazia muita falta, porque eu tinha muitas relações assim no Rio, né? Então, a ida para Brasília foi difícil, né? Os meus pais já eram separados há muitos anos, e eu nunca tinha morado sozinha com meu pai, né? Isso por si também foi um desafio, porque a minha mãe foi professora do município do Rio de Janeiro por 35 anos, né? Uma pessoa que acredita demais na qualidade, na garantia do acesso à educação. Então, também foi uma pessoa que, da outra ponta, né, de um pai militante do movimento negro, ela foi uma pessoa que estava sempre envolvida com atividades relacionadas a garantir o acesso à educação, né? Foi um desafio também, né? Mudar toda essa estrutura familiar de residência, de moradia, né? Então, em alguma medida, assim, quando eu entrei no IPOL, eu entrei assim bem engatinhando, bem envergonhada, mas logo também fiz muitas amizades, né? Kátia Zambuja, que era uma colega do mestrado, é uma pessoa, assim, sabe, que foi muito próxima, que foi muito amiga, que, sabe, me fez sentir muito em casa, mesmo que ainda tudo parecesse muito estranho, né? Assim como o Matheus, né, que estava no doutorado, Matheus Fernandes, que estava no doutorado também. Acho que foram duas figuras assim que foram muito fundamentais para esse meu processo. E o Tiago Moreira também, que estava no doutorado, né? Tiago Moreira é contemporâneo da minha turma de doutorado. Exatamente. Meu conterrâneo do Rio de Janeiro. E aí, Isadora, eu queria te ouvir também, porque você fala dessa sensação de estar sozinha, de readaptação, mas também sobre a própria pesquisa, né? De você trabalhar com parlamentares ou potenciais candidatos, né, que estariam para a Câmara Federal, pelo Distrito Federal, e que você entra em 2014, né? A sua seleção é fim de 2013, você entra em 2014, e é quando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, determina a autodeclaração já na candidatura sobre raça-cor. Aí eu queria que você me falasse um pouco também, assim, dessas readaptações no sentido da pesquisa. Porque você teve que ir a campo, você teve que conversar com essas pessoas, a autodeclaração no país é algo muito sensível e difícil, e você foi atrás disso, e trabalhando na política institucional, que era um foco diferente do que você tinha fechado o seu momento de graduação. Me fala como que foi um pouco disso. Foi um super desafio, viu? A minha pesquisa ela acabou enveredando por esse lado depois que eu fui monitora de uma matéria de Luiz Felipe, né, em representação política. E aí me lembro que eu fiquei assim encantadíssima, por exemplo, com alguns teóricos como Bourdieu, que falava do campo, né, e como que você tem determinadas pessoas que têm maior capacidade de influenciar o campo e outras que não têm. Então, veio muito daí um pouco dessa inquietação de pensar a subrepresentação de pessoas negras,
né, na política nacional. E aí, de fato, como você falou, a minha entrada no mestrado coincidiu com essa resolução do TSE, né, que obrigou que candidatos e candidatas declarassem sua raça-cor, ainda no momento da candidatura, né, porque antes isso era um quesito que só era obrigatório para aquelas candidaturas que fossem bem-sucedidas, né, então foi, assim, um avanço muito importante para o campo da pesquisa e também para o campo da luta do movimento negro, e eu me lembro que eu defini, né, que eu ia pesquisar, então, como você falou, o cargo de deputado e deputada federal, né, nas eleições para o pleito de 2014, para as vagas que estavam sendo preenchidas pelo Distrito Federal, né, pelo DF. Então, eu consegui ter acesso, por meio dessa resolução do TSE, desse banco de dados que o TSE constituiu a partir dessa resolução, quais eram os candidatos e as candidatas que tinham se declarado, né, de ser autodeclarado pretos e pardos. Eu super me surpreendi, porque um pouco antes de eu conseguir ter acesso a esse banco de dados, eu estava fazendo uma heteroclassificação dos candidatos e das candidatas. E explica para quem não é do campo o que significa isso. Explico. Diferente da autodeclaração, a heteroclassificação é quando você tem uma terceira pessoa definindo se aquela pessoa que está sendo avaliada é branca, preta, parda, indígena, né? Então, é uma classificação que não parte dessa pessoa que está sendo avaliada, né? É uma outra pessoa que está tomando essa decisão, né? Ela pode ser feita, às vezes, por meio de uma consulta, assim, você faz algumas perguntas, mas muitas vezes, assim, por exemplo, o próprio IBGE, muitas vezes quando ele vai fazer o censo, né, ele entra dentro da casa de alguém e ele pergunta quantas pessoas tem aqui, e aí a pessoa responde quantas pessoas tem e fala, e qual é a cor, raça dessas pessoas? Aí tem uma pessoa que está respondendo por todos os membros da família. Essa pessoa está fazendo uma heteroclassificação, né, porque não é a pessoa que está ali declarando qual é a sua identidade racial. Então, antes de eu ter acesso a esse banco de dados do TSE, eu estava fazendo essa heteroclassificação, né? Então, eu estava olhando candidato e candidata, assim, um por um, para dizer o que eu achava, né? A partir das fotos que essas pessoas tinham, que tinha sido, inclusive, esse um dos trabalhos que eu tinha feito enquanto orientanda do Luiz Augusto, que era a heteroclassificação de alguns candidatos para o cargo de vereança, né? Se não me engano, para o Rio de Janeiro, na época. E aí estava fazendo todo esse processo, e aí eu me lembrei muito, porque na época que eu estava fazendo isso enquanto orientanda do Luiz Augusto na graduação, ele tinha 3 orientandas, eu e mais outras 2 pessoas. E aí ele brincava que a gente estava querendo destruir a pesquisa dele, porque eu falava que todo mundo era preto. Tinha outra pessoa que falava que todo mundo era pardo. E tinha outra pessoa que falava que todo mundo era branco. Então, a gente estava analisando as mesmas pessoas e cada um de nós estava dizendo uma coisa diferente, né? Tá aí, inclusive, um dos desafios da heteroclassificação, porque tem a ver muito com a sua percepção individual. Então, aí eu tive acesso a esse banco de dados do TSE e me surpreendi, porque depois da defesa do meu TCC, que eu tinha, de alguma maneira, ouvido também críticas positivas, né? Não críticas necessariamente negativas, mas falando sobre a importância de eu preservar esse agente pesquisador neutro, né, dentro da minha pesquisa e talvez não me deixar tanto levar pelo fato de eu ter sido o objeto da minha pesquisa, né, porque no caso eu estava estudando mulheres negras, então eu estava assim, sabe, pesando, saí de 8, fui para 80. Então, na minha heteroclassificação, eu tinha muito menos pessoas muito menos pessoas pretas e pardas do que a autodeclaração do TSE me trouxe. Para mim, já foi aí o começo da minha surpresa, né, nesse processo da pesquisa. Assim, eu me surpreendi muito, porque na época o DF tinha um pouco mais de 50% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, né, em geral, na sua população. E para esse pleito específico desse ano, o DF teve mais ou menos 48% de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas.
Que é um tanto significativo. Que é super significativo, né? Assim, é quase o mesmo contingente proporcionalmente de pessoas, né? Da população do território. Mas, no entanto, assim, isso já foi um momento depois, né? Vou dar um pequeno spoiler. Isso, de forma alguma, representou as candidaturas bem-sucedidas, né? Então, quando foi para olhar qual era a porcentagem de pessoas autodeclaradas pretas e pardas que tinham tido sucesso eleitoral, que tinham conseguido se eleger para o cargo, foi uma coisa assim no nível dos 2%, né? Então, foi super interessante ter acesso a essa informação do TSE, né? Qualificou muito a minha pesquisa, assim, foi um salto muito grande de qualidade para a minha pesquisa. E daí eu parti para o campo, assim, para entrevistar, né? Primeiro eu fiz uma análise das campanhas, né? Então eu tentei ter uma noção, assim, de quais eram os principais assuntos que estavam sendo falados por essas pessoas que se tinham autodeclarado pretas e pardas, tentando entender se tinha alguma convergência de assunto, né? Então, se a gente tem essa classificação racial similar, será que essas pessoas elas também trazem pautas políticas parecidas, né, para a agenda? E não, assim, na verdade, cada pessoa tinha um nicho completamente diferente e consegui entrevistar algumas pessoas, né, mas outras não consegui. Infelizmente, o único candidato preto ou pardo que foi eleito naquele pleito, eu tentei várias vezes, mas não consegui entrevistá-lo, que foi o deputado Alberto Fraga, do Democratas, que foi uma pessoa que, inclusive, para mim, foi surpreendente ver que ele tinha autoclassificação de pardo, porque era uma pessoa que era super defensora da redução da maioridade penal, né? Era da bancada da bala, é um policial militar. Então, realmente, assim, não era a qualificação do debate racial que eu, na minha cabeça, tinha talvez a expectativa, né? O ideal de que as pessoas autodeclaradas pretas e pardas tivessem. E entrevistar essas pessoas também foi super interessante, porque, de uma maneira geral, o discurso delas, quando fazia algumas perguntas, né, que tentavam entender se a classificação racial delas tinha alguma correspondência com as pautas políticas que elas estavam trazendo, né, na plataforma eleitoral delas, mas muitas das respostas eram como: mas somos todos iguais, sabe? O Brasil é um grande campo florido, temos flores de todas as cores. Não posso falar de uma flor específica, porque isso seria discriminar todas as outras. Né? Então, um discurso assim, bem universalista. Algumas outras pessoas, a depender do partido, não tinha necessariamente uma convergência com ideologia política, mas, sem dúvida alguma, os partidos que tinham uma tendência um pouco mais para o espectro da esquerda, gradativamente mostraram um certo discurso racial mais bem elaborado, ainda que isso não aparecesse na plataforma eleitoral deles como um assunto, né, o racismo, a pauta da desigualdade racial. Na hora da conversa, eles apresentavam uma qualidade de discurso um pouco diferente, né? Mas tiveram pessoas, por exemplo, que falavam: bom, olha, eu compreendo, eu acho que a desigualdade racial é uma pauta interessante, mas não é uma coisa que me agrega votos. Assim, o meu partido não me dá muito espaço para falar sobre isso. É um assunto que eu percebo que, quando eu falo, na verdade, eu acabo, causando mais divisões, né? Eu acabo causando mais picuinha do que trazendo esses eleitores todos, né, para a minha plataforma eleitoral, para o interesse de me eleger. Então, várias dessas pessoas consideraram que era mais interessante, ainda que tivessem algum nível de dimensão racializada, né, na construção política individual dessas pessoas, que achavam mais interessante não trazer o debate racial nas suas plataformas de uma maneira explícita, porque achavam que, assim, tinham mais probabilidade de ter o sucesso eleitoral. Né? Mas foi, assim, radicalmente diferente conversar com dois candidatos que eram, respectivamente, do PSTU e do PCO,
que são dois partidos que, historicamente, não têm uma margem de sucesso eleitoral assim, muito expressiva, desculpa, e que tendem a usar a plataforma eleitoral e o momento eleitoral para alavancar pautas políticas, né, como palco, não necessariamente visando o sucesso eleitoral. Então, esses dois candidatos, né, que era a Márcia Teixeira na época, pelo PSTU, e o Juliano, agora me esqueci o sobrenome dele, mas pelo PCO, né, Juliano pelo PCO, foram as duas pessoas que tiveram, assim, tudo que eu imaginei ouvir desses candidatos que estavam se autodeclarando pretos e pardos, né? Tinha um discurso racializado, politizado, de que a agenda racial precisava fazer parte da política nacional, né? E tinha um discurso muito compreensivo de que em determinados espaços de maior vulnerabilidade era mais difícil de conseguir votos do que talvez em espaços mais elitizados dessa esquerda, né, tipo mais acadêmica, né, que tem uma outra um outro vislumbre, um outro discurso também. Isadora, aí eu fico pensando o que você trouxe sobre o tese logo no início da nossa conversa, né, que aqui a gente busca não só falar da pesquisa, mas também da pessoa que fez aquele trabalho. E além de você ter passado um tempo se sentindo sozinha na cidade de Brasília, de ter uma necessidade de adaptação, de mudar de uma cidade, de um estado, que você não imaginava sair do Rio de Janeiro, também no fim do processo de mestrado, que para todo mundo é um momento tenso, né? Já está todo mundo cansado, querendo resolver isso logo, fechar esse ciclo, passar para outra coisa, mas você ainda enfrentou uma outra questão, né? E como a gente sabe, já falou aqui várias vezes no tese, não dá para separar a pessoa de quem pesquisa. Né? Fala um pouquinho disso, que eu acho que vai ajudar muita gente. Assim, de fato, hoje em dia, assim, sabe, já tendo ficado afastado da academia por um tempo, né, e agora estando no doutorado, tendo uma outra perspectiva também, outras orientações, eu vejo o quanto que, na verdade, é enriquecedor a gente compreender que nós, enquanto pesquisadoras, né, a gente está falando do nosso lugar, das nossas experiências, a gente provoca alterações, né, o recorte que a gente escolhe, tudo isso são escolhas que valem a pena serem colocadas ali na pesquisa, e não dá para dissociar, né, como você comentou. Assim, no final do meu processo de dissertação, parte desses amigos, né, e amigas que eu tinha feito no processo do mestrado tinham voltado para as suas cidades, né, já tinham concluído, né, já tinham voltado. Muitas pessoas também tinham as suas próprias vidas, né, e no final, no meio do primeiro ano do mestrado, eu comecei a namorar, né, um rapaz que era estrangeiro, né, ele era da Costa Rica, ele é da Costa Rica, e assim, durante muito tempo, nesse interstício aí entre meus amigos e minhas amigas terem voltado para a sua cidade, eu ainda ter ficado meio flutuante assim na cidade de Brasília, sem entender como a cidade funcionava, sabe? Sem, às vezes até conseguir me locomover. E aí nessa época, então, assim, a minha vida social girava muito em torno dele, né? Girava em torno dos amigos que ele tinha, né? Na época ele cursava a faculdade de arquitetura e urbanismo, né? Na UNB, então ele tinha um visto de estudante no Brasil. E no final da dissertação eu estava num momento assim de muito estresse, sabe? Eu me lembro que eu tive até um episódio assim de urticária nervosa que demorou muito tempo para ser diagnosticado como urticária. E aí eu fui em vários médicos, desde o posto de saúde gratuito até pagar consultas carésimas. E os médicos insistiam que eu tinha sarna humana.
e me passaram toda uma medicação que, inclusive, passava por ferver a minha roupa, sabe? Manchei coisas. Tipo assim, foi uma época, assim, péssima, porque não regredia a alergia, porque eu não estava tratando, né? Não tinha o diagnóstico para tratar corretamente. Era uma alergia que tinha um fundo emocional, e eu estava sendo tratada como um diagnóstico mecânico, né? E quanto mais esse tempo passava, mais nervosa eu ficava e piorava, e isso tudo ia tomando uma proporção muito, sabe, ruim. Hoje eu tenho plena consciência e consigo falar assim de uma maneira mais tranquila que esse relacionamento, na verdade, que eu achava que estava me ajudando a ter uma vida social, assim, que estava me ajudando a passar esse momento, né, de dificuldade, enfim, de me sentir sozinha. Na verdade, hoje eu tenho a plena consciência de que era um relacionamento que fazia o oposto, sabe? Que tinha um caráter super abusivo, né, que tinha um jogo de demandas unilaterais, né, onde eu precisava cumprir diversas demandas e afazeres, e eu tinha diversos deveres, né, e nunca estava suficiente, e, sabe, eu estava sempre sendo colocada como alguém que tinha sorte pela pessoa que estava comigo ainda ter paciência de estar comigo, né? Então, foi um período, assim, muito difícil, porque a minha vida girava em torno dele, basicamente, né? E aí, Isadora, a gente parte para o seu doutorado. E você vai fazer doutorado depois de passar por toda essa situação, de se ver em uma realidade outra, né? Você consegue se livrar dessa situação, se libertar dessa situação, e você vai para um programa que é uma das referências no estudo da temática de gênero, na UFBA, que é o programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. O que a gente pode esperar dessa pesquisa e como que depois de 4 anos, afastada da academia, depois do mestrado, você resolve justamente para lá? O que te aconteceu nesse tempo? Olha, quando eu estava no final do mestrado e meu pai voltou para o Rio de Janeiro, eu fiquei, assim, bem desesperada por como que eu ia conseguir me manter na cidade, né? Porque eu queria ficar em Brasília por conta do meu relacionamento. E aí eu comecei a aplicar para diversas vagas, assim, e fiquei meses a fio aplicando para diversas vagas e nada, assim. E aí, quando chegou perto da defesa, eu defendi, salvo engano, no dia 28 de março de 2016, que era uma segunda-feira. Um pouco antes disso, eu recebi um e-mail me convidando para fazer uma entrevista para uma vaga que eu tinha aplicado, eu nem lembrava mais, sabe assim, a vaga que surge do além, eu nem lembrava mais qual era a vaga. E eu tinha aplicado meses antes, mas era uma vaga pelo United Nations Volunteer, que é o UNV, né, que é uma agência do Sistema das Nações Unidas, que funciona como uma excelente porta de entrada, inclusive, para as Nações Unidas, porque tem alguns desses programas em que você atua como um voluntário, entre aspas, porque você não é assalariado com essa palavra, mas você recebe uma ajuda de custo pelo trabalho voluntário que você está desempenhando, né? E acho que uma semana antes da defesa da minha dissertação, veio a confirmação de que eu tinha passado por essa vaga, né? Era uma vaga para ser assistente do grupo temático de gênero, raça e etnia das Nações Unidas, que é um grupo que existe até hoje, que é um grupo interagencial, né? Que é composto por diversas agências do Sistema das Nações Unidas. Né? Para quem não sabe, agências são, por exemplo, ONU Mulheres é uma agência, OIT é uma agência, UNICEF é uma agência, né? São vários órgãos dentro desse sistema nacional das Nações Unidas, né, quando está alocado num país.
E eu defendi a minha dissertação no dia 28, eu me lembro que eles tinham pedido para começar no dia 28, eu falei, olha, dia 28 é o dia que eu defendo minha dissertação, será que pode ser dia 29? E aí eu defendi a minha dissertação no dia 28, né, meus pais vieram do Rio, ficaram hospedados, inclusive, na casa da Flávia para assistir a minha defesa. Eu tenho uma descendência barbadiana, e na época o meu pai tinha um contato com a embaixadora de Barbados no Brasil, que também foi assistir, né, a minha defesa, que para mim foi uma grande honra, assim, me senti muito lisonjeada. E aí eu entrei no sistema das Nações Unidas, assim, no dia seguinte da defesa, eu estava lá, eu fiquei alocada dentro do escritório da ONU Mulheres, que era a agência que coordena, acho que até hoje, né, mas na época, pelo menos, que coordenava esse grupo temático, e fiquei 2 anos lá. Depois, pleiteei uma vaga no Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, né, também com um cargo que era relacionado com temas de gênero e raça, né, eu era assistente da oficial de gênero e raça, né, que na época era Ana Cláudia Pereira, que também, salvo engano, tem uma formação na ciência política, né? Então, nessa época, quando, na verdade, eu fui para a ONU Mulheres, a minha chefe, né, a minha chefa, ela era a Ana Carolina Querini, que, inclusive, também tinha sido orientando de Luiz Felipe, que era uma mulher negra, que também tinha uma formação na ciência política. Então, assim, sabe, eu saí de uma pessoa que não sabia o que era ciência política para, de repente, me ver ali rodeada de mulheres negras, cientistas políticas, ou que tratavam do tema, sabe? Para mim foi divino, assim. Então, eu passei 2 anos na ONU Mulheres, depois passei 1 ano e meio, mais ou menos, no MUFA, e nos últimos 8 meses, mais ou menos, que eu tive com um cargo nas Nações Unidas, eu estava contratada pelo PNUD, né, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, mas eu estava alocada dentro da ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, né, que é um braço técnico de cooperação técnica dentro do Ministério das Relações Exteriores, e que tem um processo, né, longo de cooperação com as Nações Unidas. Então, eu era uma contratada do PNUD, né, mas eu estava alocada dentro da ABC, e eu tinha essa funcionalidade de analista de projetos. Mas eu acho que foi o cargo que eu ocupei dentro da ONU que menos tinha a ver com gênero e raça, porque, embora eu tivesse sido contratada pela expertise que eu tinha, né, porque eu sempre fui uma analista específica para o tema de gênero e raça. A vaga não era específica para isso, né, mas todas as outras que eu ocupei, elas tinham esse caráter específico de analista, de assistente, de especialista, né, de gênero, raça e etnia. Então, fiquei esses 4 anos e alguns meses nessas funções das Nações Unidas. Nesse meio tempo, no final de 2018, eu me reencontrei com a capoeira, né? Eu fui capoeirista na infância durante quase 10 anos, basicamente, assim, dos 7 anos aos 17 anos eu fui capoeirista, mas fui capoeira da escola da capoeira regional, né, com a Abadá Capoeira. E no final de 2018, eu tinha, já nesse momento, eu tinha começado a criar mais laços com outras pessoas em Brasília. Brasília começou a se vislumbrar para mim como um lugar diferente. Eu comecei a conhecer outras pessoas, inclusive pessoas que eram de Brasília, então que traziam essa perspectiva do que era ser brasiliense, né? Viam a cidade com outros olhos e que me fizeram ver a cidade com outros olhos também. Né? Hoje em dia, assim, eu já falei muito mal de Brasília, mas hoje em dia eu não falo. Inclusive, hoje em dia sou noiva de uma brasiliense, assim, que ama muito Brasília, que é true brasiliense. Então, se um dia eu falei mal de Brasília, não me recordo. Mas aí, nessa época, eu conheci o Adson Júnior, né, que era capoeirista, né, é capoeirista, mas na época era capoeirista vinculado ao grupo Nzinga, de Capoeira Angola, e que, assim, sabe, foi uma luz para me reencontrar com a capoeira, que foi um espaço de cura emocional muito importante para mim, de coisas que eu acho que eu nem tinha dimensão que eu precisava,
né? Assim, foi um resgate de mim mesmo muito, muito forte, muito importante. E aí, nesse espaço, eu conheci mestra Janja, né, que é mestra do Grupo Nzinga de Capoeira, é uma das fundadoras do grupo, que está fazendo recentemente, agora 26 anos, né, o grupo. E mestra Janja, para além de ser mestra de capoeira, é uma acadêmica, né? Referência também. Referência, não sei, me falta até palavra para falar, sabe? Referência, né? Então, Janja é vinculada ao PPGNI, né? Que é o programa de pós-graduação ao qual eu sou vinculada hoje em dia. E eu me lembro que eu a conheci, né, numa roda, e aí depois teve uma confraternização, e a gente esteve ali mais ou menos juntas, e aí eu queria me aproximar, e ela também queria um pouco saber quem eu era, né, eu era nova no grupo, e aí eu me lembro dela, né, de eu entender um pouco melhor, assim, quem era essa mulher, que, assim, era uma pessoa super presente, referência e mestra num espaço de cultura popular, mas, ao mesmo tempo, também era uma referência acadêmica, né, nesse espaço assim que muitas vezes dispensa saberes, né, de cultura popular que são super importantes porque não tem assim esse quesito ciência, né? Então, conversando com ela, ela me falou um pouco do PPGNI e eu pensei, gente, mas vem cá, é possível você estar na academia e você trabalhar raça e mulheres negras com uma mulher negra? Sabe, eu me lembro que eu fiquei assim, tipo, essa professora existe? E aí me abriu uma coisa assim, eu já flertava um pouco com essa vontade de querer voltar para academia, né? Em parte eu acho porque alguns desafios da minha vida profissional, em termos de ocupar espaços que as pessoas talvez não me dessem o benefício da dúvida de eu ser quem eu era, de eu ter a formação que eu tinha, de eu ter o conhecimento e a técnica que eu tinha, parte de mim sempre quis concluir o doutorado para as pessoas poderem, talvez até me menosprezar, se eu chegar no espaço, a pessoa achar que não sou nada, porque eu já cansei de chegar no espaço profissional, onde eu estava sendo esperada, mas as pessoas não achavam que eu era eu, então eu fiquei sentada esperando alguém perceber que alguém precisava falar comigo, né? Então, parte dessa minha vontade em algum momento de voltar para a academia era para ter o título de doutora, né? E as pessoas assim, tudo bem, você pode me menosprezar, mas você vai ter que me chamar de doutora Isadora. Sabe, assim, tudo bem, não tem importância. Mas quando eu conheci Janja, assim, me acendeu uma chama da pesquisa, né? Acendeu uma chama do espaço acadêmico, né? Assim, que em alguma medida tive experiências super positivas, mas que em larga escala foi um espaço assim de muita desilusão, sabe? Onde eu fui questionada muitas vezes se eu não estava me colocando muito na minha pesquisa, em outros momentos me falaram que eu estava me colocando de menos na minha pesquisa, então, assim, nunca estava bom o suficiente, sabe? Eu era uma pesquisadora de que, de alguma maneira, estava sempre sendo questionada da capacidade técnica de estar desenvolvendo aquela pesquisa, né? Então, é um espaço que é majoritariamente masculino, que é majoritariamente branco, né? Que privilegia esse conhecimento branco eurocêntrico, então nem sempre foi simples estar dentro desse espaço. Então, conhecer Janja, assim, realmente foi uma luz no final do túnel, sabe? Desse sonho de voltar para a academia. Mas aí entrei e acabei aí tendo esse prazer de ser orientanda de Janja, né, que também não foi uma coisa certa, né, quando eu entrei não tinha especificamente a certeza de que eu seria orientada por ela, né, mas tive a felicidade de ser. E hoje, assim, Janja está comigo em vários aspectos, né, porque continua sendo a minha mestra de capoeira, continua sendo minha mais velha, a quem eu devo respeito, né, que eu devo agradecer por muitos ensinamentos que ela me dá em vários aspectos, mas principalmente, acho que para o que tange o que a gente está conversando aqui, uma pessoa que
restaurou em mim a possibilidade de você fazer um trabalho acadêmico que tivesse como perspectiva a transformação social na ponta, na vida das pessoas, né? Então, se tem uma coisa que hoje eu sinto, não necessariamente dentro do departamento como um todo, porque infelizmente a pandemia veio aí e eu fiquei entrou assim, ano passado, né? Então ainda não está sendo possível se entender no departamento propriamente. Não tá, assim, foi tipo tirar doce da boca de criança, porque eu tive uma semana de aula, sabe? Tipo, caraca, larguei o terninho, sabe? Pra a calça jeans e sala de aula, pô, felizona que eu ia voltar pro espaço de ter o grupo de estudo e essa coisa de estar conversando, né, com os colegas e tudo mais. Tive uma semana, a pandemia já começou, né? Mas eu tenho a sorte de ter a orientação de Janja, que é uma pessoa que todos os dias não só alimenta a ideia de que é possível você fazer um trabalho acadêmico que não só valorize a perspectiva empírica, né? Que a empiria não destrói a teoria, muito pelo contrário, né? Que a empiria não está contra a teoria, que não tem uma hierarquização aí. Mas que me mostra no trabalho que ela desenvolve, que eu vejo, que aí eu consigo ver uma dimensão da professora Rosângela Janja Araújo dentro do PPGNI, sabe? E da mestra Janja dentro do espaço da capoeira, e de como ela consegue mobilizar ambos os conhecimentos e ambos os saberes em todos os espaços onde ela está. E eu acho que, assim, isso é o mais perto que eu cheguei de me identificar com o que eu gostaria de fazer da minha vida, porque embora já tenha tido experiências no mercado de trabalho, embora já esteja no momento de doutoramento, eu ainda considero que eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu só estou indo, né? Eu estou caminhando o caminho conforme vai me aparecendo na frente. Então, ela me demonstra muito isso, assim, acho que é a primeira vez que eu consigo vislumbrar assim, a possibilidade real, sabe, de uma pessoa que transita em tantos espaços e que consegue carregar todos esses saberes em todos esses espaços onde ela está. E falando de caminhos, de o que a vida te reserva, a gente chega ao fim da nossa conversa e eu queria que você me definisse uma palavra a sua trajetória até aqui. Vixe, uma palavra? Caraca, aí é difícil, viu? Olha, não sei, eu acho que eu me identifico em muitos aspectos com a palavra resiliência, né? Eu acho que eu sou uma pessoa bem resiliente com as coisas, eu acho que eu persisto nas coisas em que eu acredito, né? Eu acho que eu me dou bastante para as coisas em que eu acredito e que eu faço o meu melhor para conseguir ser a melhor de mim nos espaços onde eu estou, né? Mesmo que às vezes esses espaços tragam frustrações, né, e quebras de expectativas. Então, eu acho que pensando na minha trajetória acadêmica, eu acho que muitas vezes eu não sabia o que eu queria fazer e muitas vezes eu me senti muito frustrada com o que parecia que o meu caminho acadêmico seria, né? Mas vejam só, né, de ter começado sem ter nenhuma noção, sem ter sequer um professor, uma professora que tivesse a formação que eu estava pleiteando ali, sem ter muitas referências de debate racial, né, dentro das minhas primeiras formações, a hoje está nesse espaço em que eu estou, né, com a orientadora que eu tenho, estudando o tema que eu estou estudando, sendo quem eu sou, tendo percorrido toda essa trajetória, né, para hoje me constituir na pesquisadora que eu sou, porque quando eu digo sobre essa trajetória que, como você falou, não dá para destituir quem a gente é da pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, se hoje eu estou nesse programa, se hoje, num contexto de desmonte da educação, eu sou bolsista, né, da FAPESB, se hoje enfim, tenho todo esse aporte, eu considero que eu persisti, sabe? Assim, eu fui resiliente e eu estou colhendo os frutos dessa minha resiliência. Muito obrigada, Isadora. Foi um prazer poder conversar com você de novo, depois de tanto tempo. E eu te desejo sucesso e muito mais brilho nessa sua trajetória.
Muito obrigada, viu, Viviane? Mais uma vez eu agradeço o convite e agradeço, então, sua atenção e seu carinho sempre, viu? Um prazer estar aqui. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui no Tese, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Beijinho.